Paz seja convosco, bendito seja para sempre o nosso Deus, aleluia. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, a nossa gratidão, porque Ele é o nosso Deus e é Ele, amados, que nos faz a cada dia recomeçar, porque encerramos, iniciamos semana e aí a gente faz o quê? Recomeçamos a cada dia. E o bom é a gente ter Deus, porque é Ele, aleluia, que faz acontecer todas as coisas em nossas vidas. Recomeçar, tem situações, tem momentos que nunca é fácil, não é verdade? Mas com a graça de Deus, o Senhor nos permite que a gente recomece, que a gente a cada dia tenha mais oportunidades e que a gente a cada dia caminhe com Ele, para que Ele possa garantir a nossa vitória em Cristo Jesus. E neste momento profético, eu louvo ao Senhor pela tua vida. Você que está aí acompanhando o meu canal, que você continue, meu amado, minha amada, se inscreve, compartilha, divide esse momento com alguém, curta e vamos juntos recebendo do Senhor, porque Deus, Ele sempre tem uma palavra para as nossas vidas. E eu já louvo ao Senhor por este momento profético e por essa semana. Já declaramos que seja ricamente abençoada pelos céus. E neste momento, amados, eu quero dividir com você aquilo que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29. E eu quero ler o versículo 25, que vai dizer assim, ó: E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, vai falar sobre Salomão, o rei, o qual ele foi, o sucessor de seu pai, o rei Davi. E Deus, com a sua misericórdia, com a sua bondade na vida de Davi, desde a vida do seu pai, Deus, ele agracia a vida de Salomão. E aí o Senhor faz essa promessa para ele, que o seu reinado, até mesmo a sua vida, a sua história, seria muito conhecida e marcada pela grandeza de Deus. E bom é, amados, quando a gente é marcado, quando a nossa vida, quando a nossa história, ela é marcada pela grandeza do Senhor. E eu quero declarar isso na tua vida nesse dia de hoje, que a tua vida, que a tua história seja marcada pela grandeza de Deus, porque Ele é grande, aleluia, Ele é poderoso, Ele é maior do que todas as coisas. E quando Deus, Ele decide manifestar a grandeza dEle na vida de alguém, na história de alguém, o Senhor para sempre é glorificado. E foi assim na vida do rei Salomão. Salomão, amados, ele foi um rei, o qual ele alcançou do Senhor muitas bênçãos, alcançou do Senhor a sua graça, alcançou do Senhor a sua bondade, ao ponto de ser conhecido como o rei que tinha, ele era um dos mais sábios, ele era o mais próspero. Mas por que ele carregava tudo isso? Porque Deus tinha uma promessa na vida dele. E tudo começou quando o Senhor fez a promessa na vida de Davi, que foi o seu pai. O que é que o Senhor disse a ele? Olha, a sua família, a sua descendência, ela será ricamente abençoada. Ela terá o poder, domínio, ou seja, e até mesmo reinar. O Senhor fez essa promessa, assim como o Senhor concedeu o rei Davi o trono. O Senhor disse a ele que a sua descendência também, aleluia, viveria da promessa do Senhor. E assim aconteceu na vida de Salomão, quando ele até mesmo toma domínio, quando ele vai assumir aquele trono,
né, vai dirigir aquele reino, o Senhor disse que seria com ele, aleluia. O Senhor disse que as promessas, o qual ele fez, o Senhor não tinha esquecido das promessas que ele fez ao seu pai, o rei Davi. E se cumpriu a promessa do Senhor em todo o reinado de Salomão. E é por isso que o Senhor vai dizer, foi a promessa que o Senhor fez a ele, que o reinado dele seria grandemente reconhecido. E foi, amados, porque foi um dos reis mais ricos, foi um dos reis que muito se falavam de Davi, imagine de Salomão. E bom é a gente viver as promessas do Senhor, bom é a gente carregar uma palavra, bom é a gente carregar algo quando Deus ele decide, quando Deus ele determina. E eu quero declarar isso sobre a tua vida nesse dia de hoje. Você, meu amado, você, minha amada, tem algo o qual o Senhor já decidiu a favor da sua vida. E isso quer dizer o quê? Isso é promessa. Quando Deus ele decide, aleluia, determinar uma palavra, determinar uma direção, determinar até mesmo um sentido, determinar até mesmo um destino, isso é carregar a promessa. E a promessa ela vem estabelecida sempre por meio de alguém. Percebam uma coisa, você está aqui hoje, sua história, ela só existe também porque Deus fez uma promessa a alguém antes de você. E o que isso quer nos dizer é de que Deus, aleluia, a sua palavra, ela não cai por terra, mas o Senhor, ele faz valer a cada palavra dele determinada em nossas vidas. E foi assim que Salomão viveu, porque o Senhor não deixou até mesmo a sua palavra cair por terra, a promessa dele ser invalidada na vida do rei Davi. Mas o Senhor disse, olha Davi, eu tenho promessa na tua vida, eu tenho promessa para a tua descendência, eu tenho promessa para a tua casa, eu tenho promessa para a tua vida, aleluia. E aí quando Salomão ele nasce, quando Salomão ele começa a viver e até mesmo, né, a tomar posse daquele reino, e já, né, nas suas idades, na sua caminhada da vida, ele viveu toda a promessa o qual o Senhor tinha feito ao seu pai, alguém que veio, aleluia, antes. E eu quero declarar isso sobre ti. Eu creio de que muitas promessas você já viveu, porque Deus falou a alguém da sua casa, Deus prometeu alguém da sua família. E o Senhor, ele não parou por aí. Ele vai continuar validando a palavra dele. Ele vai continuar fazendo valer a palavra dele na tua vida e na tua história. Mas isso, o que é que o Senhor quer nos dizer com isso? É só para a gente lembrar de que quando a palavra do Senhor, ela é direcionada, ela é até mesmo decidida na vida de alguém, quando é até mesmo, sabe, ali, ó, mandada para alguém, tem que acontecer, aleluia. E é isso que Jesus está dizendo para a minha vida e para a tua vida nesse dia de hoje, para que eu e você, a gente possa se alegrar no Senhor, porque assim como o Senhor, ele prometeu, aleluia, e fez grandes coisas na vida do rei Salomão. O seu reinado foi reconhecido, o seu reinado foi diferenciado. Assim também é Deus em nossas vidas. Eu creio e sei disso, que você, a gente carrega uma promessa. Meu amado, minha amada, você tem uma promessa da parte do Senhor. Deus fez, alguém cumpriu em você, e o Senhor continuará cumprindo, porque Ele é Deus. E o que é que isso alegra o nosso coração é de saber que o nosso Deus, Ele não muda, mas Ele continua sendo o mesmo. O nosso Deus, aleluia, Ele não é um Deus de variação, mas Ele vela a cumprir a sua palavra, e Ele faz acontecer do jeitinho o qual um dia Ele determinou e decidiu para a minha vida e para a tua vida. Por isso, mesmo em meio a tantas coisas, né?
Quando a gente carrega uma promessa, não vai deixar você de passar uma luta, não vai deixar de você passar uma dor, não vai deixar você de passar até mesmo alguma coisa na sua vida. Mas o que sempre vai estar em destaque, e o que Deus ele quer que você a cada dia coloque isso em destaque na sua vida, é que independente de que você venha passar, que independente de que você venha enfrentar, independente de qualquer coisa, ei, tem algo que Deus ele decidiu ao teu respeito, tem algo que Deus ele decidiu para a tua história, tem algo que Deus ele decidiu para a tua casa, para a tua família, tem algo que Deus ele prometeu que não ficaria, assim como não ficou só em Davi, mas se estendeu a sua descendência. E é Deus aqui nos dizendo, aleluia, que aquilo que ele tem para as nossas vidas não vai ficar só aqui, mas vai se estender em todos os nossos dias. E o Senhor nos faz, amados, muitas e muitas promessas, e que o Senhor ele lembre de todas, e que a graça do Senhor ele possa cumprir, aleluia, em nossas vidas. E é isso que eu quero declarar, que o seu coração ele se encha de alegria, que o seu coração, aleluia, traga as lembranças, venha as memórias, aquilo que Deus ele já te prometeu. E certamente, como ele prometeu e cumpriu na vida de Salomão, o Senhor também cumprirá na minha vida e na tua vida também. E que possamos, aleluia, carregar essa promessa, a palavra determinada, validada, decidida do nosso Deus Todo-Poderoso. E que a gente caminhe, aleluia, com fé e obediência e com nosso amor no Senhor, para que Deus ele possa a cada dia revelar essa grandeza, aleluia, para que quando muitos olhem para você, assim como Salomão, ele foi reconhecido, o seu reinado era falado por todo mundo, muitos que nasceram e que morreram tiveram que ouvir até mesmo a história e o nome de Salomão. E quem faz isso, amados, é Deus, é a grandeza de Deus, é o poder de Deus em nossas vidas. E é por isso que a gente tem que a cada dia confiar nesse Deus lindo e maravilhoso, porque Ele é um Deus que quando Ele decide, ninguém apaga. Quando Ele decide, ninguém destrói. Quando Ele decide, aleluia, ninguém vai lá para poder tentar fazer o contrário, porque é a palavra dEle. E guarde bem isso na tua vida. Tudo que você tem e tudo que você carrega na sua vida é a palavra do Senhor, é a promessa de Deus, aleluia, validada na minha vida e na tua vida. Por isso, segue nessa fé e comece essa semana, aleluia, com seu coração em Deus. E lembrando de que tudo que Ele já prometeu para as nossas vidas, Ele irá cumprir. Glorificamos por todas elas, o qual a gente já viveu, o qual a gente já alcançou, e nós também alegramos por todas aquelas que ainda iremos viver, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer, aleluia, infinitamente mais de tudo aquilo que você tem vivido até aqui. Ei, a tua história, ela não acaba aqui. A tua história, ela não é só isso que você está vivendo, mas olha que o Senhor está agraciando as nossas vidas nesse dia de hoje. Ei, assim como foi marcado pela grandeza do Senhor. Filho, ainda eu tenho muito para fazer na tua vida. Espere e confia. E carrega no teu coração a promessa. Porque quando o Senhor Ele fala, Ele cumpre na terra para mostrar que Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe. Que seja uma semana aí abençoada. Eu declaro na tua vida saúde, paz, amor, alegrias, livramento na tua vida. E que Deus seja contigo, assim como Ele nos promete ser conosco todos os dias das nossas vidas. Fica nessa paz.
Fica nessa graça, te guarda em oração. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho e a minha gratidão. Deus abençoe, força. Deus, Ele é contigo.